Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Para a nossa edificação neste quinto domingo na Quaresma, o texto do Evangelho indicado pelo lecionário para este dia, João, capítulo 12, versículos 20 ao 33. Esse texto ele é muito rico. Neste domingo eu comentarei apenas a primeira parte, que vai do versículo 20 até o 26. Jesus se encontra em Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Nessa ocasião, durante a festa, consta no Evangelho que alguns gregos foram visitar Jesus. Essa expressão, alguns gregos, se refere a não-judeus, possivelmente pagãos, tementes ao Deus de Israel, convertidos ou, ao menos, simpatizantes do judaísmo. Estavam em Jerusalém para adorar ao Senhor. O evangelista menciona que esses gregos ficaram sabendo de Jesus e foram procurá-lo. O evangelista informa que eles falaram com Filipe, discípulo de Jesus, e manifestaram o seu desejo: queremos ver Jesus. Na Bíblia, e especialmente no Evangelho de João, ver é mais do que ver. Ver é penetrar mais fundo, é conhecer. Os gregos, os pagãos, desejam conhecer a Jesus. João está aqui antecipando que o ministério de Jesus possui um caráter universal, não se restringe apenas aos judeus. Pois bem, ao ficar sabendo do pedido daqueles não-judeus, Jesus inicia um breve discurso. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em primeiro lugar, devemos salientar aqui a seguinte expressão utilizada por Jesus: é chegada a hora. No Evangelho de João, existem outros momentos em que Jesus pronuncia abertamente que ainda não havia chegado a sua hora. Podemos citar como exemplo o evento ocorrido lá nas bodas em Caná da Galileia. Jesus participa de uma festa de casamento junto com sua mãe e com seus discípulos. De repente, acaba o vinho, o que seria um desastre para aquela celebração. A mãe de Jesus se aflige com a situação e quer antecipar os acontecimentos, mas Jesus, que vai transformar a água em vinho, Jesus diz o seguinte: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sim, naquela ocasião, lá nas bodas de Caná, a hora de Jesus ainda não havia chegado, mas agora chegou. Nós temos então que perguntar: de que se trata essa hora de Jesus? O evangelista informa: é a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E nós poderíamos imaginar que essa glorificação estaria
relacionada à vitória, ao sucesso, à supremacia, à exaltação do Filho de Deus. Surpreendentemente, porém, a glorificação do Filho do Homem neste discurso de Jesus está relacionada àquela pequena parábola sobre o grão. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Logo, a glorificação do Filho do Homem está intimamente relacionada à morte dessa semente. No contexto do Evangelho, a mensagem é clara: Jesus é o grão que precisa cair na terra e morrer para produzir frutos. A glorificação de Jesus, portanto, para a nossa surpresa, é a sua crucificação. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, isto é, cair na terra como grão de trigo, ser morto na cruz. Jesus continua o seu discurso para fazer aplicação desse ensino para a realidade dos seus discípulos. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Essas palavras do Mestre são a continuidade da parábola do grão de trigo que precisa cair na terra para morrer e produzir frutos. Aquele que segue a Jesus deve segui-lo para onde ele for. Aquele que serve a Jesus deve servi-lo da maneira como ele mesmo serve o mundo. Jesus não apenas exige o que tem que ser feito por seus discípulos, mas Ele mesmo dá o exemplo de como fazê-lo. Jesus é aquele que abre mão de sua vida neste mundo. Jesus é aquele que caminha rumo à hora da cruz. Jesus é aquele que se entrega à morte como semente na terra para produzir bons frutos. Os não-judeus, os gregos, que querem ver e conhecer a Jesus, agora o veem e o conhecem, e sabem o que devem fazer para serem os seus seguidores. Devem segui-lo rumo à cruz. Devem servi-lo como grão de trigo na terra. Quem não acompanha Jesus na morte, no esvaziamento, na queda da cruz, igualmente não o seguirá na vitória, na glorificação, na exaltação que acompanha essa mesma cruz. Os seguidores e servidores de Jesus devem aprender a abrir mão de suas próprias vidas. O texto do Evangelho fala em odiar sua vida neste mundo para preservá-la para a vida eterna. A palavra odiar é muito forte. O que Jesus está dizendo, na realidade, é que aqueles que o seguem e o servem devem procurar agir como ele agiu. Devem amar mais a Deus do que a si mesmos. Devem amar mais os outros do que a si mesmos. A cruz de Cristo envolve essa doação espontânea
da própria vida pelos outros. Quem deseja se preservar em benefício próprio, quem deseja conservar egoisticamente a própria vida, se distancia do plano de Deus, do projeto da cruz e da missão de Jesus Cristo. O caminho do Mestre deve ser o caminho dos discípulos também. O serviço do Mestre deve ser o serviço dos discípulos. Quem se desvia da cruz não se faz grão de trigo na terra e, consequentemente, não produz frutos. Esse não estará para sempre junto de Jesus e não será honrado pelo Pai. Eis, portanto, o que o Senhor Jesus exige daqueles que pretendem ser seus discípulos: doação, entrega, esvaziamento, misericórdia, obediência, compromisso. E podemos resumir todas essas exigências de Jesus em uma única palavra: amor. É pelo amor que Jesus cumpre a sua missão, é pelo amor que seus discípulos, seus seguidores, devem se mostrar verdadeiramente seus servos. O texto de hoje começa informando que aqueles gregos, aqueles não-judeus, estavam à procura de Jesus, queriam vê-lo, queriam conhecê-lo. Ainda hoje, muita gente está atrás de Jesus, à sua procura, mas para quê? Nós mesmos, irmãos e irmãs, o que queremos com Jesus? Qual Jesus buscamos? O Jesus das facilidades, das curas, dos milagres? Qual Jesus nós buscamos? O Jesus do sucesso financeiro? O Jesus pronto atendimento, a quem recorremos apenas nas horas de aperto? Ou o Jesus que nos desafia para o serviço e para a obediência a Deus? Na Quaresma, recordamos que o Senhor Jesus foi glorificado na cruz. Sua vida, seu ministério foi ser um grão de trigo na terra para produzir muito fruto. E é isto que tem que acontecer com a gente também. Ainda hoje, devemos ser grão de trigo na terra, entregar nossa vida em serviço, em amor a Deus e aos outros. Que o Senhor assim nos ajude, que Ele assim nos abençoe. Amém.